Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Como vocês já ouviram falar várias vezes, psicodrama é uma forma de psicoterapia, uma maneira de abordar tanto um indivíduo como um grupo. Hoje, por acaso, no intervalo, eu estava relendo um livro, e como acontece sempre com todos os livros, né? Quanto mais você os relê, mais você compreende coisas que antes não compreendia e descobre coisas que eu antes não havia visto. E eu vi uma citação que o próprio autor do livro não sabe de quem é, sabe que é de um educador falando de criança, de um terapeuta de criança, algo assim, falando de criança. E a frase foi muito interessante, que nós podemos ampliar para o nosso objetivo aqui. A frase desse pensador, quem souber quem é a origem dessa frase, manda mensagem. A frase diz assim, o educador se referindo, ou o terapeuta se referindo a uma criança. Sua criança é como todas as crianças. Mas também sua criança é como algumas crianças. E também sua criança não é como nenhuma criança. Eu achei essa frase tão interessante que nós podemos ampliá-la para o ser humano em geral. Todo ser humano é como todo ser humano, por isso é categorizado como ser humano. Mas também o ser humano é muito mais como alguns grupos que podem particularizar, então ele é mais como alguns. E em última instância, todo ser humano é único, ninguém é como ele. Passando para a psiquiatria, em que toda a história da patologia psiquiátrica, dos transtornos psiquiátricos, são buscas contínuas de conceitos que possam englobar cada vez mais características que nos permitam definir uma melhor condução do tratamento. Aliás, essa é a função do diagnóstico. A função do diagnóstico em medicina em geral e também, obviamente, em psiquiatria, não é limitar uma pessoa dentro de um nome, mas codificar uma história que possa colocar essa pessoa numa dessas três categorias que eu me referi antes. Então, um paciente psiquiátrico que tem um diagnóstico, vamos imaginar, de transtorno afetivo bipolar, ele é como todas as pessoas que têm o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Ou seja, ele tem as características que permitem colocá-lo dentro dessa categoria conceitual. Mas também essa mesma pessoa é como algumas pessoas que têm transtorno bipolar, porque sua forma de evolução particular, sua forma de apresentação particular é mais parecida com um subgrupo do grupo maior, transtorno afetivo bipolar. E ao fim, todo paciente que tem o diagnóstico de transtorno bipolar não tem nenhuma outra pessoa que seja igual a ele, nenhum outro paciente de transtorno afetivo bipolar que seja igual a ele. Por quê? Porque cada pessoa é dono da própria história. Aliás, isso é um título de uma peça de teatro de João Falcão, que, se não me engano, foi Marieta Severo com Andréa Veiga, que fez essa peça chamada A Dona da História. E todas as pessoas são donas da própria história, o que torna cada pessoa singular, única, por isso um indivíduo dentro da coletividade, mas que tem características como essa frase bastante inspirada de não sei quem, diz: nós somos como todos, nós somos como alguns e nós somos como ninguém, porque somos únicos. O diagnóstico psiquiátrico é exatamente isso. Nós procuramos algo que seja a categoria maior daquilo que se apresenta diante de nós. Então, essa pessoa que tenha um diagnóstico qualquer de psiquiatria
que tenha, vamos imaginar, um transtorno de ansiedade generalizada. Ela será como todas as pessoas que têm esse diagnóstico, porque tem as características básicas que estão conceituadas dentro dessa expressão. Mas, obviamente, cada paciente ele tem particularidades que pertencem mais a ele, mais a um grupo de pessoas. Então, vamos imaginar hipoteticamente que seja um paciente que está no grupo maior, transtorno afetivo bipolar, mas que seja um paciente que tenha uma particularidade orgânica que impede de tomar determinadas medicações específicas para transtorno afetivo bipolar. Seja um paciente renal, não pode usar lítio, seja um paciente com problemas hepáticos, não pode usar estabilizadores de humor que sejam anticonvulsivantes em neurologia. Aliás, falar uma particularidade aqui. Frequentemente nós em psiquiatria, a medicina faz isso muito, mas em psiquiatria tem essa confusão. Por exemplo, eu acabei de falar de 2 tipos de estabilizadores de humor. O lítio, carbonato de lítio, e eu me referi aos anticonvulsivantes. Qual é a estranheza de todo paciente toda pessoa que tem o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar? É que vai a um médico qualquer, o médico perguntar, você tem epilepsia? A pessoa dizer, eu epilepsia? Eu disse, por quê? Porque você está tomando um remédio para epilepsia. Por quê? Porque os transtornos afetivos bipolares eles têm 3 grandes formas de se estabilizar. O carbonato de lítio, alguns anticonvulsivantes e alguns antipsicóticos. Repare, o carbonato de lítio está com o nome de carbonato de lítio estabilizador de humor. Mas os outros 2, nós usamos uma terminologia que pertence a uma outra categoria. Mas tem alguns antipsicóticos que, além de tratarem quadros de psicose, eles têm também agregados a ele uma função acessória que é serem estabilizadores de humor. A mesma coisa acontece com os anticonvulsivantes. Eles são anticonvulsivantes quando prescritos por neurologistas para a epilepsia, mas eles têm um uso acessório que é serem os estabilizadores de humor para a psiquiatria. Mas isso é um equívoco de terminologia. Então, em resumo, vamos imaginar um paciente, uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, portanto, ele é como todos que têm a apresentação, mas ele é como alguns que não possam usar, por exemplo, lítio, nem possam usar medicações como os anticonvulsivantes. Então, ele é mais como alguns dos que tenham. Mas, ao fim, nós temos uma pessoa que tem um diagnóstico, ou o diagnóstico é colocado para nos orientar. O diagnóstico funciona muito mais para o médico que para o paciente. Funciona para o médico orientar o tratamento e poder compartilhar a informação. Então, essa pessoa tem coisas que só são dela, coisas que ela compartilha com um grupo menor e coisas que é o diagnóstico genérico que vai compartilhar com todas as pessoas. O que faz com que o atendimento psiquiátrico, normalmente, ele tenha, eu costumo dizer, entre brincando e falando sério, que uma consulta psiquiátrica de uns possíveis 5 minutos dará um tipo de diagnóstico, uma de 15 minutos dará um segundo diagnóstico, uma de meia hora um terceiro diagnóstico, uma de 45 minutos um quarto, e uma consulta de 1 hora talvez dê um quinto diagnóstico. E talvez a segunda consulta dê o sexto. Por quê? Porque uma apresentação rápida de um paciente diante de nós só vamos ter aquela coisa bastante genérica, que seria o parecido com todos. Quanto mais contatos nós temos, quanto mais vínculo nós desenvolvemos com o paciente, muito maior a chance de nós irmos afunilando para até chegarmos no que é particular daquela pessoa. Então, nós estaremos tratando uma pessoa que tem suas características inteiramente pessoais,
com algumas dificuldades que ela compartilha com um grupo um pouco maior e com um grupo maior que dá o diagnóstico maior na psiquiatria. Mas para isso exige tempo. Muitas e muitas vezes o diagnóstico psiquiátrico é algo a ser tateado, construído lentamente. Por que isso que acontece? Porque nós não somos nem interrogadores policiais, isso não é um interrogatório policial, nós não somos padres para escutar confissão e nós não somos juízes. Portanto, a exigência da verdade que nessas outras profissões ou papéis acontece, para nós não acontece. Nós precisamos lentamente, por mais desejo que a pessoa queira se tratar, mas todas as pessoas são como o grande álbum do Pink Floyd. Todas as pessoas têm o seu Dark Side of the Moon. Todas as pessoas têm o seu lado escuro que não quer compartilhar. E geralmente o paciente, em relação ao médico, e eu falo sempre do ponto de vista psiquiátrico, eu sou psiquiatra, os pacientes, quando dão informação, eles dão informação que eles supõem que seja útil para o psiquiatra. Então eles editam. Em lugar de simplesmente contar a história, uma história, aliás, a palavra anamnese que nós usamos em medicina significa recordação, né? É trazer à tona uma recordação. Mas, em regra geral, o paciente psiquiátrico, falando especificamente da minha área, ele edita a própria história. Isso aí não é importante, não é às vezes nem tão explícito assim, mas para ele diz aquilo que ele supõe que seja útil. Por isso que a cada momento que nós nos encontramos com o paciente, é como nós descêssemos um degrau a mais dentro da profundidade do ser humano que aquela pessoa é. Um primeiro contato é plano, a gente está no plano. Um contato mais prolongado, nós descemos um degrau. E a cada encontro que nós temos com o paciente, é como se nós fôssemos acessando cada vez mais lugares que às vezes nem ele próprio se dá conta que aquilo possa ser importante. Daí porque fazer psiquiatria, mais do que tudo em medicina, que sempre foi uma profissão que era centrada na relação médico-paciente, que aliás esse era o termo que se usava, a relação médico-paciente. Psiquiatria é essencialmente um vínculo que você procura estabelecer com uma pessoa que está passando por algum grau de dificuldade, de leve até grave, na sua forma de estar no mundo. Nós podemos colocar diagnóstico e lembrar sempre, diagnóstico só tem utilidade para o profissional, não tem utilidade para o paciente. Para o profissional, o diagnóstico funciona, porque permite que eu, ao ter dúvidas, eu consulte coisas parecidas com aquilo para me orientar. Quando for conversar com um colega para pedir alguma luz, porque frequentemente duas cabeças sempre pensam melhor do que uma, né? Quando nós compartilhamos, esclarece. É mais fácil eu dizer o diagnóstico maior e a pessoa entender rapidamente a história. Mas quando eu digo ao paciente, o paciente muitas vezes toma aquilo como se fosse um atributo de realidade. Passa a fazer parte da identidade, daí por que usar muitas e muitas vezes o verbo ser nesse sentido, eu sou bipolar, como várias vezes eu escuto aqui. Sou bipolar, já escutei de eu sou esquizofrênico, eu sou neurótico, eu sou fóbico. Do ponto de vista de quem deu o diagnóstico, aquilo é um resumo de uma história. Do ponto de vista de quem escutou, passou a ser uma categoria identitária. A partir dali, ela é aquilo. Na realidade, não é isso. Ninguém é isso. Isso são modos de facilitar apenas a nossa aproximação daquilo. Em resumo, eu espero que haja sido útil para vocês, como foi para mim refletir sobre isso. E quem souber quem é o autor dessa frase, que a sua criança é como todas as crianças, é como algumas crianças, e é como nenhuma outra criança, me diga, por favor. Um abraço.